Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos então continuar a falar sobre Zoom 100. Vamos então ir diretamente para uma análise do segundo episódio desse anime incrível que continua, sem sombra de dúvidas, melhorando e muito original e mostrando no seu primeiro episódio logo de início como que uma estreia deve ser feita, e mesmo que a gente não tenha um episódio com toda aquela mesma animação absurda do primeiro episódio, a gente não decaiu tanto assim, e a história que continua boa pra caramba, e é por conta disso de que nós iremos falar sobre Zoom 100 no seu segundo episódio. Mas antes de realmente começar o vídeo e irmos direto para o assunto, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo e que não por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo, agradeço também o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente vê basicamente de que mesmo após ter se demitido, digamos assim, do trabalho dele e ele ter que sair agora finalmente de todo o inferno que a vida dele é, o Akira ainda assim não se vê tão distante do trabalho dele, ele ainda permanece bastante traumatizado, não é como se ele tivesse superado totalmente o trauma que ele criou do trabalho. A gente mesmo vê ele ali numa espécie de pesadelo, como se ele ainda estivesse trabalhando, e ele completamente alienado no fim das contas, ele não conseguindo fazer nada, um puro desespero, e é uma cena que sem sombra de dúvidas dá ali uma certa angústia ainda maior, de ver que realmente foi por boa parte disso que o protagonista passou na sua vida. Então a gente mesmo vê o quão bem feito acaba sendo essa situação, só que para a sorte dele isso era felizmente apenas um pesadelo, e ele mesmo acorda vendo de que já não precisa mais ir trabalhar, mas ainda assim percebe que a casa dele é um verdadeiro lixão, por conta também de que faz sentido, ele viveu trabalhando basicamente quase que sem parar durante 3 anos, sem folga, sem férias. O que dava a entender é de que nem nos fins de semana ele tinha descanso, então ele dificilmente voltava para casa, e quando voltava ele não fazia nada lá de fato, arrumar a casa, fazer uma faxina. E como ele já não tem mais nada para fazer nesse momento, ele simplesmente decide botar a faxina de 3 anos que ele deixou de fazer agora, indo então fazê-la, e até ali ele vindo ali a colocar toda a vida dele em dia, tudo que ele não fez antes, ele começa a fazer, ele que tomando ali uma cerveja como se fosse um verdadeiro néctar dos deuses, vendo quão bom isso é. Só que no fim das contas a gente vê de que ainda assim o mundo está ali um verdadeiro inferno, as coisas estão ali de fato muito ruins por todo mundo. Só que enquanto isso, o maior problema do Akira nesse momento se torna o fato de que ele tem de sair de casa para comprar cerveja. Sim, esse episódio fala muito sobre questão de prioridades, e a prioridade ali nesse momento do Akira é viver a vida dele como ele bem entender, fazer tudo o que ele não fez antes. E quem talvez não estivesse gostando muito dessa realidade, dessa visão toda animada ali, viva a vida, a louca do protagonista, a gente vê de que de fato faz sentido quão traumatizado ele possa ter ficado com o trabalho, mas a gente ainda vê ali umas coisas que fazem um pouco mais de sentido no apocalipse zumbi, como um casal ali, onde eles estão presos dentro de casa, o apartamento deles ali meio que se tornou a base deles, porque aí fora está lotado de zumbis, e é nesse momento que eles mesmo sem saberem o que fazer, quem é que vai tirar eles dessa situação, o que eles vão fazer para sair disso. E é quando nesse momento a gente vê de que o Akira simplesmente se encontra com esse senhor ao lado da esposa dele, e ele simplesmente que vê de que o que ele quer nesse momento é cerveja e nada mais. E o próprio pessoal estranhando, ele simplesmente ele decide arriscar a própria vida puramente para ir atrás de cerveja, mas ele que já está indo ali para um mercado, para um centro de conveniência, eles decidem então pedir algumas coisas para o Akira. E o Akira, ele é alguém absurdamente gentil, é muito fácil se gostar ali, se apegar ao personagem,
por conta de que a gente vê de que ele é um personagem muito humano, ele passou por algo que talvez muitas pessoas possam de fato ali gostar disso. Tem muitos animes, geralmente até isekais, onde muita gente acaba assistindo por conta de se verem nos personagens, que é geralmente aquele tipo de isekai, em que na verdade não é exatamente um isekai, mas um tensei, que é reencarnação, mas todo mundo generaliza como se fosse isekai, mas aquelas obras em que um personagem morre de tanto trabalhar e reencarna no outro mundo, é transportado também para outro mundo e pode viver a vida simplesmente na maior felicidade de todas. E é algo que de fato a gente simplesmente deseja tudo de bom pro Akira depois do inferno que ele viveu ali durante 3 anos. E a gente vê que ele então indo até o mercado, indo atrás de simplesmente pegar a cerveja, enquanto a gente vê que ele está sendo filmado por alguém, alguém está de olho nele, e quando ele mesmo chega ali no mercado, ele vê que alguém também está lá e aparentemente também é uma sobrevivente. Uma garota que na hora que ele vê, e ela sem sombra de dúvidas é 10/10, a personagem muito bonita, e ele já fica até ali um tanto quanto encantada ali com ela, ela que não dá muito a mínima ali, ela não se importa muito com ele, só que o Akira vê de que ele prefere morrer ali e ser devorado por zumbis do que se arrepender de tudo que ele fez ali nesses últimos 3 anos. Ele vai viver a vida dele, a louca, e ele simplesmente toma a iniciativa de pedir então a essa garota o número de telefone dela. Só que ela vê de que mesmo que não seja muito da sua conta, ela vê de que arriscar a sua vida e sair simplesmente para comprar algo que não seja essencial, que no caso daqui é simplesmente cerveja, não é algo que ela chama de missão de alta prioridade. E ela é quem está observando ali o Akira. A gente vê ali uma câmera que está na bicicleta dela, ela estava monitorando qualquer pessoa que viesse ali para dentro desse mercado, e ela que vê o Akira como um verdadeiro sem noção nesse momento. Ela mesmo não se vê trabalhando com alguém que não sabe analisar os riscos, só que é nesse momento que a gente vê de que ela de olho ali em todo a câmera que estava na bicicleta dela, ela simplesmente vê a chegada de vários zumbis que invadem ali o mercado. Eles estavam ali sendo atraídos de certa forma por conta do Akira, ele gritando ali sobre cerveja, e ele acaba atraindo esse pessoal. E o Akira que até ali tenta salvar essa garota, que o plano dela era simplesmente ganhar o máximo de tempo possível, por conta de que é algo que no mangá a gente vê de que não é algo tão empolgante assim. A própria personagem soa como uma grande babaca, por conta de que a gente vê de que ela pega algumas coisas para atrair o máximo de zumbis possíveis, joga ali um monte de coisa ali neles, e depois disso simplesmente vai embora, e ainda por cima rouba a bicicleta ali do Akira. Então no mangá ela paga como uma grande filha da mãe, enquanto aqui no anime a gente vê que o Akira até vem à frente dela para tentar proteger ela dos zumbis. Ela que basicamente a gente entende depois um pouco melhor o que acontece, porque de repente simplesmente vem um caminhão invadindo ali a loja, e é algo megalomaníaco de fato. E ela que vem ali já vendo tudo isso ali pelo celular dela, a câmera que ela tinha pegado ali na bicicleta dela, ela observa tudo isso e vê que o caminhão estava vindo ali. O motorista se tornou um zumbi, completamente ali adoidado, dirigindo o caminhão ali, desgovernado. Ele acabaria entrando dentro ali do mercado, e ela que basicamente já demonstra de certa forma ser absurdamente inteligente, por meio que analisar essa situação rapidamente, já ter noção da trajetória que o caminhão iria fazer até acertar boa parte dos zumbis. Ela mesmo tenta atrair o máximo de zumbis, e quando a Akira vem ali bem ousada, até tentando salvar uma completa desconhecida, ela vem, puxa ele, joga ele no chão para ele não ter que ser atropelado. Então ela pelo menos ficou relativamente surpreso com essa atitude do Akira, em troca decidiu então salvar ele. A gente mesmo vê que a cena é absurdamente linda, os cacos de vidro ali vindo por conta do carro ter atravessado ali a parede, ela ali em cima dele olhando para ele. A gente vê o capuz que estava tampando boa parte do rosto dela, acaba caindo, a gente vê ali os olhos rosas dela, o cabelo dela voando, e o Akira observando isso, e que sem sombra de dúvidas ele gostou bastante dela.
E ela que depois foge ali, ela pega no anime a bicicleta dela, diferente do mangá. Só que o Akira ainda assim fica sem bicicleta por conta de que ela é completamente esmagada ali no fim das contas pelo caminhão. Só que ele decide, então ele vê de que já é um apocalipse zumbi, ninguém vai dar a mínima se ele estiver roubando qualquer coisa. Então ele decide ali pegar uma moto, uma espécie de bis de início, só que ele vê de que ele pode pegar uma upgrade muito melhor. E ele simplesmente pega ali uma motoca absurdamente insana, ele manda até, ele começa a dar grau no meio da rua de modo mega doidado, e a gente vê de que de fato não faz o menor sentido isso. A lógica de ele se fazer isso no meio de um apocalipse zumbi, em que era pra ele estar tentando sobreviver e tudo mais, a gente vê de que isso daí não é algo tão racional assim. Mas no meio de tudo isso, depois de todo o inferno que o protagonista já viveu, eu acho que isso é o menor dos problemas. O que a gente quer ver é de fato isso, que ele viva agora feliz. Então, de fato, a cena bem sensacional. Só que aí ele começa a ver de que pra ele, pelo menos, a vida dele está saindo bem, mas no fim das contas, pra todo mundo a mesma coisa parece não funcionar. Ele mesmo vem ali, quando ele volta pra casa, ele acaba vendo de que aquele casal que ele havia tentado ajudar ia trazer algumas coisas pra ele, acabaram que eles foram mortos por zumbis. A gente mesmo vê a casa ali toda suja de sangue, mesmo que colorido. Muita gente até reclamou disso, mas é algo que pra mim não faz muita diferença. E tem até uma boa justificativa, de certa forma, pra isso, se a gente imaginar que o protagonista ficou um tanto quanto doido das ideias, depois de todo o trauma dele que ele teve com o trabalho, mas é algo que ele mesmo começa a perceber. Ele não é um bobalhão o tempo inteiro, ele também é alguém um tanto quanto maduro, e ele mesmo percebe de que nós podemos morrer hoje ou daqui a 60 anos. A vida é muito curta para evitarmos os riscos, mas nós sempre achamos uma desculpa e acabamos ali não fazendo o que a gente tanto quer fazer. E é aí então que ele começa a decidir a tirar 3 anos de férias para simplesmente se divertir ao máximo que ele puder, e começar então a fazer aquela lista de 100 coisas que ele planeja fazer antes de virar um zumbi. A gente viu que ele no finzinho ali do episódio passado tinha comprado um caderno, botado até ali que seria a sua lista de 100 coisas que ele iria fazer antes de virar um zumbi, e a gente mesmo vê até ali colocando tudo que ele vai fazer, mesmo que sejam coisas bem megalomaníacas, coisas bem malucas, ou até coisas bem menores, até como por exemplo, ele vê ali se confessar pra garota que ele amava, coisa que ele já fez algumas coisas dessa lista, mas outras ali que de fato mais ligadas ali a si próprio, ele querendo de fato realizar a maioria dos seus sonhos. Se ele vai morrer, ao menos ele quer morrer feliz, não tendo de se arrepender do que ele não fez. Então a gente mesmo vê ele escrevendo alguns desejos dele sobre, por exemplo, ir para casa e curtir com seus pais, conhecer a mulher dos seus sonhos, que pode ser que aparentemente foi aquela garota que acabou salvando a vida dele. Não vou confirmar isso, mas já podemos shippar um pouco esse casal aí. A gente mesmo vê que a garota, que ela tem uma visão de mundo completamente diferente da dele. A gente meio que volta um pouquinho ali no tempo para entender um pouco mais sobre ela que vivendo ali num apartamento mega luxuoso lá na cobertura basicamente, e ela que tá mesmo no apocalipse zumbi ainda assim tentando sobreviver. Ela, por exemplo, fazendo exercícios constantemente para não diminuir o estado físico dela, para continuar em forma, ela tentando ali sempre se conectar ali à internet, rádio, conseguir ali algum tipo de ajuda aí fora do Japão, alguém que possa ali ajudar ela nesse momento. Ela que ali se esforçando ao máximo que pode, ela evitando o consumo de açúcar, adquirindo ali fonte de energia estável, provisionar ali um pouco de alimento e água. Ela vendo ali de que a lista dela de 100 coisas que ela quer fazer antes de virar um zumbi é basicamente uma lista de sobrevivência diferente, por exemplo, da lista do Akira, que é de fato ele vivendo ali a vida dele a louca. A gente vê ali que de fato é algo que faz muito sentido, tudo que o personagem já passou na história, enquanto essa personagem
personagem aqui ela é um pouco mais diferente, ela demonstra um lado bem mais racional ali do que uma pessoa normal geralmente faria ali no apocalipse zumbi. E ela mesmo vê de que, assim como nos filmes nós temos ali dois tipos de zumbi, os lentos e os rápidos, na realidade nós também vemos isso. Ela analisando ali os tipos de zumbi, vendo quais são perigosos, quais não são perigosos, como ela pode identificar um zumbi perigoso ou não. Ela ali basicamente anotando tudo para conseguir o máximo de informações possíveis para sobreviver nesse apocalipse zumbi. E ela vê ali, até depois indo atrás daquele mercado que a gente viu, é a mesma cena que a gente vê lá com a Akira, só que ainda assim não se torna chato. A gente vê que não é a mesma animação, eles mudam ali alguns outros quadros pra gente acompanhar um pouco mais do ponto de vista da personagem. É algo que não se torna chato, repetitivo, é algo que funcionou muito bem de fato. Então ver como conseguiram fazer isso muito bem, melhoraram pra caramba o original, é algo que de fato a gente merece exaltar muito. Quando há mérito, vamos botar mérito. E a gente vê até ali ela indo tentar pegar um doce, ela que ali meio que se arrepende de ver de que o melhor a fazer não. Na própria lista dela, ela bota ali minimizar ali o consumo de açúcares, só que depois ela acaba até repensando um pouco sobre isso quando vê ali o Akira, essa questão de prioridades. Eles estão no apocalipse zumbi, a chance deles sobreviverem é ridiculamente baixa, então é melhor morrer não se arrependendo de nada, ou pelo menos se arrepender do que você fez, do que se arrepender do que você não fez. Porque pelo menos você fez alguma coisa, você pode reclamar de alguma coisa. É melhor fazer algo do que simplesmente desistir e deixar tudo ali de lado. É muito melhor de fato a gente se arrepender de algo que a gente fez, a gente pode assumir os nossos próprios erros. A gente tomou de fato a atitude e fez alguma coisa do que algo que a gente não teve coragem o suficiente para fazer. Então ela mesmo vendo essa questão de prioridades, até tentando entender como que alguém como a Akira sobreviveu por tanto tempo assim, mas é até explicado toda aquela cena que a gente vê ali do caminhão, ela observando tudo por uma câmera que estava acoplada na bicicleta dela, e ela depois salva ali o Akira. Ela começa a pensar relativamente um pouco no personagem, e como é deixado bem claro na opening, também na end, na própria capa ali, no visual que soltaram do anime, é deixado bem óbvio de que em algum momento ela, o Akira e mais outros dois personagens, um que já aparece no terceiro episódio, irão ali compor um grupo, esse quarteto principal, e que a gente mesmo vê pela ending, por exemplo, ali como se eles estivessem de fato vivendo a vida como eles bem entenderem, eles se divertindo, eles fazendo o que eles nunca tinham feito antes, enquanto tentam em meio a isso sobreviver no apocalipse zumbi, e de fato passa uma sensação bem agradável, bem confortável. A gente saiu um pouco da mesmice de sempre, a gente sempre vê aqueles animes, por exemplo, séries, filmes, clichês de zumbi, a gente sai um pouco dessa mesmice de sempre. Então a ideia do anime é muito boa, o mangá de fato, mas como o anime melhorou e muito, exalta, melhora ainda mais a obra. Então sem sombra de dúvidas, que anime! E a gente mesmo vê ali ao final do segundo episódio a garota vendo de que talvez ali ela devesse realmente ter pegado aquele doce, questão de prioridades no fim das contas. Ela começa a mudar um pouco as prioridades dela, já que eles vão talvez provavelmente morrer, pelo menos morrer fazendo algo que ela goste. Mas o episódio infelizmente acaba por aqui, e esse vídeo infelizmente também. Mas antes de eu me despedir de todos vocês, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado do vídeo, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero então imensamente que vocês tenham gostado, agradeço de fato por tudo, muito obrigado mesmo, vejo vocês no próximo vídeo, e então falou, valeu e fui!